Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Direito Sem Formalidades. O tema de hoje é a sistematização coletiva do conhecimento, uma proposta para a metodologia do ensino do direito. A ideia do texto vai surgir no final dos anos 90, quando eu começo a me capacitar como professor, como docente na área pedagógica. Na verdade, eu começava o meu mestrado em Direito e eu cursava uma disciplina chamada Didática do Ensino Superior com a professora Pura Lúcia Oliver Martins. Isso lá no final dos anos 90. E a ideia foi justamente aplicar toda aquela metodologia baseada na escola sociopolítica, né, em que você não trata o estudante como uma folha em branco, que você rechaça essa ideia de uma educação bancária, que o papel do professor é apenas imprimir o conhecimento naquela folha, que o papel do professor é apenas depositar o conhecimento, como diria o Paulo Freire, numa educação bancária. Mas sim, o papel do professor é ensinar o estudante a aprender por si próprio, é se tornar autônomo. E um pouco que eu vou falar aqui hoje é um pouco da resistência que esse tipo de metodologia, lá no final dos anos 90, encontrou quando eu fui aplicá-la em sala de aula. É importante lembrar que no final dos anos 90 a gente não tinha ainda a discussão como tem hoje, né, das metodologias ativas, não existiam ainda, pelo menos no campo do direito, né, iniciativas assim, mais revolucionárias, né, na sala de aula. Essas iniciativas elas vão acontecer mais depois no início dos anos 2000. A proposta aqui hoje, da discussão aqui hoje, é um pouco mostrar todos os referenciais teóricos que de alguma forma me influenciaram na construção dessa prática docente. E, ao mesmo tempo, revelar algumas questões bem técnicas de aplicação dessa metodologia naquela época e como eu, de alguma forma, vou atualizar aquilo que foi feito no final dos anos 90, agora, praticamente, né, já na segunda, né, entrando já na terceira década dos anos 2000. Meu nome é Marcos, sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos lá entender um pouquinho sobre a sistematização coletiva do conhecimento. Bom, a ideia da sistematização coletiva do conhecimento ela vai crescer em mim a partir desse contato numa disciplina, no meu curso de mestrado, no final dos anos 90, chamada Didática do Ensino Superior. E aí a grande dúvida que me perpassava à época era justamente, será que eu posso aplicar isso num curso de Direito? Qual vai ser a reação desse público altamente preocupado com o conteúdo, com a transmissão do conhecimento? Então, a primeira questão que me foi extremamente importante nisso foi conhecer um pouco do que seria essa violência simbólica do Pierre Bourdieu. Né? O Pierre Bourdieu vai dizer o seguinte, olha, toda vez que você está trabalhando numa perspectiva institucional, em que você tem ali atos que, embora não sejam de violência física, de violência real, mas são simbólicos, são atos de violência dissimulada, como, por exemplo, o ato do professor como autoridade pedagógica que impõe um conhecimento e rompe com toda a possibilidade de atuação espontânea naquele espaço de ensino e aprendizagem. Bem, diante disso, né, eu comecei a perceber também como... E aí o Foucault vai me ajudar, porque ele vai dizer o seguinte, olha, o lugar do poder é um lugar de estratégia, é um lugar também confortável. Né? Então, esses múltiplos pontos de resistência, né, tem a ver com o uso do poder. Né? O uso do poder pelo professor, ele acaba tendo uma expressão muito forte dentro da sala de aula. Até que Boaventura de Sousa Santos ele vai me dizer o seguinte, olha, a gente tem muito hoje essa discussão, a educação se faz no lar e não na escola. Bom, você tem dois tipos de educação. Boaventura vai explicar a educação de pequena escala e a educação de grande escala. A educação de grande escala é essa educação informal. Essa que acontece dentro da casa, no bairro, na igreja, nas associações. Bom, e obviamente dentro da metodologia da sociopolítica, isso quer dizer que essa pessoa ela vem para a sala de aula com todo esse conhecimento. Este é um conhecimento relevante e que a educação de pequena escala, a educação informal, ela vai absorver de alguma forma.
ela vai trazer para o campo da sala de aula. É por isso que quando a gente está trabalhando com teorias pedagógicas progressistas, no sentido que a pura Lúcia Oliver Martins vai explicar, você tem dois tipos, a teoria como guia da ação prática e teoria como expressão da ação prática. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, quando o estudante chega na escola e ele vai aprender conceitos, práticas que vão de alguma forma guiá-lo na sua vida cotidiana. E a outra teoria pedagógica progressista é aqueles que, na verdade, a teoria não é um guia da sua ação. A teoria é uma expressão da sua ação. Isso quer dizer que você vem para a sala de aula com conceitos, com percepções de vida e de mundo, e a escola precisa absorver isso. E no meu caso, a universidade precisa entender isso, e de alguma forma você se torna protagonista nessa sala de aula. Bom, essas são, de forma bem resumida, são os conceitos que eu trabalhei. E dentro disso, né, você vai trabalhar, aí você pode perceber como a sistematização coletiva do conhecimento se torna relevante. O que é sistematizar coletivamente o conhecimento? Significa que o professor passa a ser um orientador, um mentor. O professor está ali para organizar o processo de compartilhamento do conhecimento. Então isso quer dizer o seguinte, sabe que hoje muitos falam de aula invertida, de metodologia ativa. Como isso acontece lá, como eu aprendi isso lá nos anos 90? É, por exemplo, você utilizar o estudo dirigido, né, que é uma leitura polissêmica. Né? Você passa um texto para o estudante, algumas perguntas que não são aquelas perguntas tecnicistas, né, que a resposta da primeira pergunta está no primeiro parágrafo, a da terceira pergunta está no segundo e no terceiro parágrafos. Não, a pergunta ela é construída de forma a levar o estudante a ter uma compreensão global do texto e, mais do que isso, a realizar uma síntese desse texto e uma crítica desse texto. Então não é algo trivial. Para o docente não é fácil, de um dia para o outro, passar a buscar não mais só conteúdos relevantes para o estudante, mas também formas de aprender. Ou seja, o papel do professor, o papel do educador é fazer que o estudante aprenda por si próprio. E, ao mesmo tempo, o estudante volta para a sala de aula com conhecimento e com todas aquelas as suas percepções de mundo e de vida que vão ajudar a construir um conhecimento melhor e que vão provocar o educador. É aquilo que o Paulo Freire vai dizer, o educador não é aquele que ao educar é educado, e o educando, aquele que ao ser educado acaba por educar também. E ambos crescem juntos nesse processo. A ideia da sistematização coletiva do conhecimento, ela vem justamente para transformar esse espaço. Um espaço que antes era um espaço em que um único sujeito fala, expõe o conhecimento e os demais anotam e reproduzem aquele conhecimento. Agora não, agora todos juntos participam na construção do conhecimento. O fato é que nesse artigo, que eu vou deixar o link aqui abaixo, eu vou trabalhar de forma muito mais detalhada sobre esses assuntos. Mas o interessante, que eu gostaria que você pensasse sobre isso, né, se é possível hoje, né, aquilo que se fazia dentro de uma sala de aula, em que você tem uma leitura do texto, o estudante volta para a sala, para um processo de discussão, de plenária, em que todos vão discutir aquelas questões propostas pelo professor, como que isso está na internet hoje? Né? Como se vai se fazer num provável curso remoto? É muito simples. Hoje você tem uma série de plataformas, né? E eu mesmo já trabalho há mais de 8 anos com a plataforma Moodle. Então, aquilo que antes eu fazia em sala de aula, com os estudantes ali, escrevendo, anotando, agora você pode fazer pelo computador. Por exemplo, a construção de um texto coletivo, em que todos efetivamente participem na elaboração daquele texto. É o que antes era conhecido como painel integrado. Agora você pode usar usando o recurso da Wiki, né, que é um recurso muito comum na plataforma Moodle. A questão do diálogo, né, daquela aula dialógica. Você tem hoje os fóruns dentro da plataforma Moodle, em que o professor provoca com perguntas depois de lido o texto e o estudante vai ali expor, né, os vários estudantes vão expor ali as suas percepções sobre o texto e sobre
e sobre efetivamente as suas experiências pessoais. Veja, não é difícil romper com o ensino monológico. O difícil é você, muitas vezes, reconhecer que é preciso sair de uma zona de conforto. Esse foi um grande desafio para mim. Dizer que não houve resistência seria ingênuo e seria, inclusive, desonesto, porque houve e ainda há muitas resistências. Não só, principalmente por parte do discente, do estudante, que ainda persegue esse conhecimento, esse conteúdo como a única coisa valiosa dentro da universidade, quando o mais importante na universidade é fazer com que ele seja autônomo, é desenvolver competências e habilidades para que ele possa lidar com a sua profissão no futuro. E às vezes ele se sente inseguro porque ele pensa que o que vai dar essa competência é apenas o acesso ao conteúdo. Não é o acesso ao conteúdo. Por a Lúcia Oliver Martins, ela diz o seguinte: a escola ela ganha mais pela forma como ela organiza o conteúdo do que efetivamente pelos conteúdos ideológicos que ela transmite ou pelos conteúdos conceituais que ela transmite. Veja bem, será que você está disposto a abrir mão da sua segurança como docente, de transmissor de conteúdos, porque você é um repositório de conteúdos e por isso você tem um diferencial em relação ao estudante, para ser de fato um mentor, alguém que está disposto a aprender com eles também. E muitas vezes a aprendizagem com eles te leva cada vez mais longe como professor, como docente, principalmente como educador. O importante é saber que a gente jamais aprende isoladamente. A gente aprende no coletivo. A aprendizagem sempre acontece no plural. Espero que vocês gostem do texto e até a próxima.